Quero convidar vocês que estão aqui conosco a abrir suas Bíblias no livro de Isaías. Eu quero meditar nessa noite no capítulo 58 de Isaías. Confesso que eu tinha um outro texto e uma outra mensagem preparado para trazer, mas o livro de Isaías me pegou e eu tive que falar desse texto, porque eu achei muito interessante como esse texto, ele falou comigo, e a minha oração é que ele também fale com você nessa noite. Se você quiser se colocar de pé, nós vamos ler o capítulo 58 de Isaías. Diz assim: grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de cultuá-lo, de servi-lo, de adorar o teu santo nome, de entoar hinos e louvores ao Senhor. Agradecemos os irmãos que estão aqui conosco, os irmãos que nos acompanham nas suas casas, através da internet. E eu peço, Senhor, que o Senhor me use para transmitir a tua palavra, que o Senhor fale aos meus irmãos e que essa palavra seja edificante nas suas vidas. É o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Essa tradução eu escolhi para usar, é a NVT, porque eu entendi que ela transmitia um pouco melhor o significado do texto que o autor quis dar. Quantos aqui já foram a Israel?
Eu também nunca fui, mas é uma viagem que eu sonho um dia fazer, né? Tenho muita vontade de conhecer esse país, e uma das coisas que mais me fascinam, e eu sonho um dia, se Deus assim permitir fazer lá, é andar pela geografia da região, né? Andar pela região, ver os lugares onde as histórias bíblicas são narradas, e assim talvez imaginar um pouco como teria sido estar lá. Essa região ali da Palestina, ela tem um rio muito importante, que é o Rio Jordão. Com certeza você já ouviu falar dele. Esse rio, ele nasce nas encostas do Monte Hermon, e ali é uma região muito alta, chove de uma maneira muito abundante, e as águas que se formam ali, elas correm e formam esse rio, que é o Rio Jordão, tornando a região muito própria para a agricultura. E esse rio que sai dessa região, ele chega numa planície, que se abre, e essa planície é cercada por montanhas, que é a região da Galileia. E essa característica da região, ela faz com que ali se forme um lago, que é chamado de mar, apesar de ser muito pequeno, que é o Mar da Galileia, que você também, com certeza, já ouviu muitas histórias a respeito. E essa região, ela é muito fértil, e o próprio Mar da Galileia, ele possui muitos peixes. É uma região rica em peixes, em fazendas, em plantações, uma região rica também em cidades, em vilas, ou seja, é uma região muito bem habitada, sem contar os incontáveis barcos de pesca que passeiam ali pelo Mar da Galileia. Mas as águas do Rio Jordão, elas não ficam represadas ali. Não, elas continuam descendo em direção a um vale que também é muito importante para aquela região, que é o Vale do Jordão. Um vale também muito fértil, repleto de fazendas, de plantações. O interessante, meus irmãos, é que por onde o Rio Jordão passa, ele deixa um rastro de vida, de fertilidade. Mas no final desse vale, existe um outro lago, que também é chamado de mar, mas que contrasta com este primeiro que eu falei. Este é o Mar Morto. Estranhamente, esse mar, ele é salgado. O Mar da Galileia tem água doce, já o Mar Morto é extremamente salgado. Ele é cercado por um deserto, e as águas são tão salgadas, mas tão salgadas, que não existe vida nesse lugar. Então ela é uma região que não é fértil, as águas não são habitadas por peixes, as pessoas apenas vão até lá para visitar, depois vão embora, e é um mar que não escoa, não dá vazão ao rio. O Rio Jordão chega nesse mar para morrer. Ninguém vive ali. Então, percebam que estes dois lagos, eles recebem a mesma água, mas apenas um é rico em vida e em fertilidade. O lago onde existe vida é o lago que deixa o rio correr, que não represa as suas águas. Já o lago que guarda, que não escoa o rio, que é o Mar Morto, é apenas conhecido como morto. E o que isso tem a ver com espiritualidade? Bom, é isso que nós vamos ver neste instante. Sempre que nós formos tentar entender um texto bíblico, precisamos entender o seu contexto, o contexto em que ele foi escrito. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender a situação
em que o autor estava quando escreveu o texto, os fatos que motivaram o autor a escrever esta passagem, o público para quem ele escreveu, o momento histórico pelo qual ele estava passando, tudo isso nos ajuda a compreender melhor o que o autor gostaria que os seus leitores entendessem. Por exemplo, vamos dizer que você ouça alguém dizer assim: vou cortar o bucho. Para nós que moramos aqui em São Paulo, pode não fazer muito significado, né? Agora, para quem é do Nordeste, essa frase pode trazer muito significado. Saber o contexto cultural, por exemplo, nessa frase, ela ajuda a nós entendermos o que a pessoa que disse, né, quis dizer com isso. Por exemplo, bucho significa barriga. E tanto aqui quanto lá, esse significado é o mesmo, né? Mas aqui nós não temos o costume de usar essa palavra. Mas nós só vamos ter o significado completo dessa frase quando entendemos o contexto em que ela foi falada. Por exemplo, vou cortar o bucho, numa discussão pode significar uma ameaça. Agora, se alguém está ensinando uma receita para uma pessoa, ela pode estar dando instruções, né? Por exemplo, ensinando como fazer uma dobradinha ou uma buchada de bode, muito característico, né, de lá. E isso então pode significar uma instrução: corte o bucho assim, corte o bucho assado. Então, qual o contexto que esta passagem que nós lemos, qual é o contexto dessa passagem? O que nós podemos entender dela, né, de tudo aquilo que tinha ao redor, para nós compreendermos melhor o que o profeta quis nos dizer? Bom, Isaías está trazendo uma mensagem de Deus para o povo dele. Vamos lembrar que Isaías era profeta na região de Judá, de Jerusalém. E nesse texto, Isaías diz coisas muito importantes. E, por exemplo, nos versículos 2, 3 e 4, ele diz coisas muito interessantes que nós vamos verificar e entender melhor mais para frente. Mas nesse caso específico, mais do que aquilo que ele diz, é muito importante nós vermos o que Isaías não diz. Por exemplo, Isaías não faz uma repreensão ao povo de que eles estavam se afastando de Deus, que eles estavam seguindo outros deuses. Em outras passagens, nós vemos isso bem claro, Isaías condenando a idolatria do povo, mas esse não é o caso. O povo, na verdade, é apresentado como tendo uma certa religiosidade e uma piedade também. No versículo 2, lemos assim: apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como uma nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Então, esse povo não somente era religioso, mas ele apresentava também aspectos de piedade. Ele era um povo também que buscava a Deus e agia com certa justiça. Eles queriam aprender a respeito de Deus e praticavam as suas leis. O comentarista da Bíblia King James, ele fala o seguinte desse trecho: o seu povo parecia piedoso. Eles davam a impressão que desejavam conhecer e seguir a vontade de Deus para a sua vida, como expressa nos mandamentos. Eles até jejuavam, esperando que Deus fizesse alguma coisa por eles. Eles alegavam que tinham se afligido diante de Deus, mas Deus não tinha respondido. O povo também era assíduo na prática do jejum.
E na religiosidade judaica, o jejum, ele era o auge das disciplinas espirituais. Ele era tão importante que no tempo de Jesus era costume que as pessoas jejuassem uma vez por semana. E os fariseus, iam além e jejuavam 2 vezes por semana. Mas Deus, ele está criticando ele não está apenas criticando a forma de jejuar. Ele está criticando a espiritualidade do povo. Porque nesse trecho, jejum, ele está representando toda a espiritualidade. O próprio Deus, ele afirma isso no versículo 6, quando ele expõe qual é o jejum que ele quer, qual o jejum que ele espera. E ele começa a listar diversas atitudes de misericórdia. Então aqui, o jejum ele está exemplificando a religiosidade total do povo. A religiosidade, a piedade. E o texto nos fala que essa religiosidade, essa piedade, ela era motivada para satisfazer a si mesmos. Ou seja, a espiritualidade do povo não tinha o foco, o relacionamento com Deus, mas ela era usada como uma exaltação própria, para a satisfação própria. Era uma moeda para ganho de status. O jejum, ou a espiritualidade do povo, ela não era o suficiente também para acabar com as brigas e as discussões. Como a espiritualidade ela passou a ser uma moeda de troca, as pessoas passaram a usar a religiosidade para criticar umas às outras, e isso gerava brigas e discussões. O profeta também acusa o povo de oprimir o seu próximo, de ficar fazendo acusações e espalhando boatos maldosos. O versículo 9 diz assim: removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Talvez, se ele vivesse nos nossos dias, diria para nós terminarmos com as discussões na internet e pararmos de espalhar as fake news. No final, tudo isso era resultado de um ritualismo vazio, ou seja, as pessoas elas faziam esses rituais, cumpriam essas liturgias de culto, que a lei mandava serem feitas, apenas por fazer. Versículo 5 diz assim: vocês se humilham a cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? E aí o versículo 5 termina com uma pergunta que eu considero desconcertante de Deus para o povo. Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Ou seja, vocês acham mesmo que estão me agradando com tudo isso que estão fazendo? Então, era neste contexto que Isaías trouxe esta profecia, mostrando para o povo qual era a espiritualidade que eles possuíam. Mas o interessante é que ele começa a falar qual a espiritualidade que Deus espera do seu povo. E é aqui que nós vamos nos deter mais. É compreender qual é a espiritualidade saudável que Deus espera de nós. O versículo 6, Deus começa a dizer qual é o jejum que o agrada. E isso é muito importante, porque aqui nós lemos qual é a espiritualidade que Deus espera do seu povo. Lembremos que o jejum ele representava o auge da religiosidade judaica. Ou seja, ela exemplificava toda a espiritualidade do povo.
E diz assim o versículo 6 e o versículo 7. Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Portanto, trazer liberdade aos oprimidos e presos injustamente, dar alimento aos famintos, dar roupa e ajuda aos que precisam, eram, na verdade, ideais que estavam estabelecidos na lei e que o povo deveria cumprir para mostrar um relacionamento especial que eles desfrutavam com Deus. O propósito da lei não era produzir espiritualidade. Ela tinha um outro propósito. Não foi para isso que Deus deu a lei. A espiritualidade, ou seja, o relacionamento com Deus, ele teve um início antes da lei. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo 22, vai ler o seguinte. Vou dar um tempo para você consultar a sua Bíblia. Em Êxodo 22. Diz o seguinte, o texto. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. A partir do capítulo 20 de Êxodo, Deus começa então a dar a lei para o seu povo. Mas antes de ditar a lei, Deus mostra a sua graça. Antes da lei, a graça de Deus já existia. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, e para vocês que estão nos acompanhando, é que antes das normas e rituais presentes na lei, Deus já se relacionava com o seu povo. Bom, então você pode perguntar, mas então qual era o propósito da lei? Na época de Isaías, quando ele escreveu esta profecia. A lei tinha o propósito de demonstrar o relacionamento entre Deus e o seu povo. Em Deuteronômio 4, 5 a 8, está escrito assim: Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor meu Deus, para que vocês o cumpram na terra em que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo desta grande nação. E aqui é o versículo chave desse trecho. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Vejam que a indignação de Deus para com o seu povo era porque eles não estavam demonstrando este relacionamento com Ele. Eles não estavam cumprindo a essência da lei, que era se relacionar com Deus. Nós não podemos inverter as coisas aqui. O povo não deveria mostrar um relacionamento com Deus porque cumpria a lei, mas porque tinha um relacionamento com Deus, cumpriria a lei. Perceberam a diferença? Então, se você busca uma vida espiritual, saiba que não é através de cumprimento de leis e normas que você a terá. Você nunca vai se relacionar com Deus
partindo da ideia básica de que se você cumprir ou fizer tal coisa, será aceito num relacionamento com Ele. Não. Nós temos que partir da ideia de que nós estamos afastados dEle. E por conta dos nossos delitos e pecados. E se Deus não tomasse a iniciativa de se relacionar com a gente, nós nunca conseguiríamos. Deus tomou essa iniciativa quando revelou o seu Filho amado Jesus, que foi morto na cruz, para que o nosso relacionamento com Ele fosse restaurado. Então, é partindo disso que nós podemos ter uma espiritualidade saudável, é iniciando daqui. E quais são os sinais de uma espiritualidade saudável? Após essa ideia básica que eu apresentei, o texto nos mostra os sinais de uma espiritualidade saudável. Ou seja, o que uma espiritualidade saudável, que é contrária àquilo que Deus reprovou nos versículos 1 a 5, deveria apresentar. Em primeiro lugar, uma espiritualidade saudável deve produzir em nós uma transformação interna. Se nós tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus, como os versículos 6 e 7 que nós lemos nos chamam a ter, nós temos a promessa de transformação interna. E essa promessa está expressa aqui no versículo 8 do texto. Diz assim: então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Primeiro, a luz virá como o amanhecer. Ou seja, nós podemos ter a certeza de que a salvação de Deus virá, assim como o amanhecer sempre vem, sempre chega. O Salmos 27, 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O segundo passo que a transformação interna faz em nós é que as nossas feridas são curadas. O pecado é uma doença que deixa a nossa alma enferma. Ele nos incapacita para termos um relacionamento pleno com Deus. O salmista diz lá no Salmo 32, versos 3 e 4, o seguinte: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. O salmista está narrando como o pecado não confessado enfermava a sua vida. E enquanto ele não confessou diante de Deus, ele não pôde ser curado dessa doença. O terceiro passo que a transformação interna realiza em nós é que a justiça nos conduzirá adiante e a glória de Deus protegerá a nossa retaguarda. Ou seja, nós podemos caminhar seguros de que a justiça de Deus nos conduz para o futuro. Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus, revelada na cruz do Calvário. Ela nos conduz para um futuro certo, para um futuro de esperança. E também nós podemos caminhar seguros de que a nossa retaguarda é protegida pelo próprio Deus. Nossos pecados não nos voltam para nos atacar, porque Deus está protegendo a nossa retaguarda. O próprio Deus está nos guardando. Em segundo lugar, aquilo que a espiritualidade faz
ela deve produzir em nós uma transformação externa. Vamos ler novamente a partir do versículo 10, da parte B. Diz assim: então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. O que esse texto, esse trecho quer nos mostrar? Primeiro, é que a sua luz brilhará na escuridão. A transformação que começa internamente se jorra numa transformação externa, de uma forma que você vai testemunhar para as pessoas ao seu redor, de uma tal forma que esse testemunho vai brilhar na mais negra escuridão. O seu testemunho, ele vai deixar tudo claro. A luz que nós recebemos, ela será refletida para todos a verem. Jesus, quando esteve aqui, ele disse que nós somos a luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5,14. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Jesus. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais da sua luz nós refletimos. Portanto, esse é o primeiro sinal sinal externo que a espiritualidade saudável vai produzir em nós. Em segundo lugar, o segundo sinal é que nós teremos as nossas forças restauradas. O texto diz: lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Quantas pessoas estão cansadas e exaustas? Quantas pessoas não aguentam mais os problemas que a vida oferece? Ter uma espiritualidade saudável não garante que a vida será um mar de rosas para nós. Mas ter uma espiritualidade saudável nos garante renovação de forças. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós paramos de olhar o deserto pelo qual nós estamos passando, e passamos a olhar para aquele que está ao nosso lado, que tem a fonte de água viva. Em João 4,14, Jesus disse assim: mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. O cuidado que nós recebemos de Deus no tempo de aflição, no tempo de deserto, ele é tão grande, mas tão grande, que nós vamos parecer um oásis no meio do deserto. Vamos parecer uma fonte que joga água de forma contínua, como diz o final do versículo 11. E por fim, o terceiro sinal que a espiritualidade saudável produz, é que nós seremos restauradores de relacionamentos. Nós vivemos, meus amados irmãos, um momento na história onde os relacionamentos são descartáveis. Se alguém não está alinhado com a nossa forma de pensar, nós facilmente desfazemos essa ligação, facilmente desfazemos esse relacionamento. Mas quando passamos a andar com Jesus, quando passamos a ter um relacionamento com Deus, quando passamos a desenvolver uma espiritualidade saudável, nós somos chamados a ser restauradores de relacionamentos. O versículo 12, de uma forma belíssima, explica que nós seremos conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e de casas.
Você e eu somos chamados a reparar os muros dos nossos relacionamentos com os outros. E não a acabar de vez com ele. Nós somos chamados a restaurar ruas, ou seja, a fazermos conexões, vínculos com pessoas, e não a fecharmos portas. Nós somos chamados a restaurar casas, famílias, e não a derrubá-las. Em um mundo onde fechar portas e erguer muros é mais fácil de se fazer, nós, eu e você, somos chamados a fazer a diferença nos relacionamentos. Somos chamados a erguer pontes. Para concluir, eu gostaria de retomar a ilustração que eu falei no início do sermão. Você se lembra dela? Eu iniciei dizendo do Rio Jordão, que nasce nas encostas do Monte Hermon. E os estudiosos da Bíblia, eles vão apontar este monte como um dos mais prováveis para ter ocorrido a transfiguração de Jesus. E onde a gente lê aquele trecho, onde a glória de Deus é manifestada, onde a glória de Deus é revelada. Isso está lá em Marcos 9, 2 a 10. Então, nós podemos entender que, da mesma forma que o Rio Jordão nasce neste monte, nas encostas desse monte, uma espiritualidade saudável apenas nasce da revelação de Jesus como Filho de Deus, a quem nós devemos ouvir, como o texto lá em Marcos afirma. Da mesma forma que o mar da Galileia e o mar Morto recebem as mesmas águas do Jordão, aquele que recebe e guarda para si, ou seja, que é centrado em si mesmo e busca a satisfação própria, é um lago morto e sem vida. Já quem recebe e compartilha é um lago que emana vida. E ele emana vida, ele exala a vida, porque ele foi transformado interna e externamente. Vamos recapitular. Ele foi transformado internamente, e isso se mostra porque a luz virá como o amanhecer. Ou seja, nós podemos ter certeza de que a salvação de Deus virá, assim como o amanhecer sempre chega. 2, as nossas feridas são curadas. E 3, a justiça de Deus nos conduzirá adiante e a glória de Deus protegerá a nossa retaguarda. E a transformação externa que nós podemos ver, ela é manifestada também de três formas. Primeiro, a sua luz brilhará na escuridão, ou seja, o nosso testemunho brilhará para todos verem. 2, as nossas forças serão restauradas. E 3, nós seremos conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e de casas. A minha oração é que nós busquemos uma espiritualidade saudável, no momento em que tantos outros buscam uma espiritualidade centrada em si mesmo, para a sua própria satisfação. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e por Jesus que morreu na cruz por nós. Agradeço, Senhor, pela a tua palavra que nos exorta, que nos mostra o teu querer, a tua vontade, e que hoje nos mostrou que nós devemos buscar um relacionamento contigo, uma espiritualidade saudável.
E devemos, ó Deus, experimentar todos esses pontos de transformação interna e externa. Assim, vamos testemunhar do Senhor para as pessoas. E vamos ser usados por Ti, onde o Senhor nos colocar. Abençoe nossas vidas e nos use cada vez mais, é o nosso pedido e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.